Você sabia que o Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo, sendo responsável por 7,8% da produção mundial? Grãos como arroz, cevada, soja, milho e trigo têm uma intensa produção no nosso país. E veja, um dos fatores que mais afetam a qualidade e o potencial de produção dessa colheita é a incidência de pragas, que afetam bastante a produção de grãos, por exemplo, o milho, que foi uma das questões cobradas na FUVEST 2021. Vamos dar uma olhadinha nessa questão comigo? Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Carlinhos, para mais uma resolução da FUVEST 2021. Vamos dar uma olhadinha nessa questão incrível que aborda o conhecimento de engenharia genética, biotecnologia e, por que não, também a ecologia. Vamos trocar uma ideia. Veja só. Pegar nosso poderoso marca-texto aqui e ele fala o seguinte: uma variedade de milho BT foi modificada com a inserção de genes da bactérias Bacillus thuringiensis. Veja que coisa interessante. Nessa questão, ele está falando de uma técnica de engenharia genética, de inserção de um gene de uma espécie diferente em outro. Esse tipo de técnica a gente chama aqui, ó, de transgenia. Cuidado para você não confundir e pensar que toda transgenia é a mesma coisa de melhoramento genético. A gente tem que ter isso em mente. A transgenia é uma técnica de engenharia genética que pode ser utilizada para melhoramento, mas ela também pode ser utilizada para a introdução de um gene que expressa uma proteína específica em um vetor que se reproduz muito para a gente produzir essa proteína, não, esse gene que expressa essa proteína em grande escala. Caiu inclusive no Enem de 2020 uma questão que estava falando de um transgene, mas na verdade não era um melhoramento genético. Tem que se ter muito cuidado nisso aqui. Então, nesse caso, estamos falando de uma transgenia, a inserção de genes da bactéria Bacillus thuringiensis no milho. Isso é muito interessante, gente, porque essa bactéria aqui, ó, vamos chamar essa bactéria de bactéria BT, para não ter que ficar escrevendo Bacillus thuringiensis toda hora. Ela produz uma proteína que se chama de proteína cristal, do inglês crystal. Crystal. Por isso que ele abrevia aqui e coloca CRY. Essa proteína se liga a receptores presentes nas células mesentéricas intestinais de insetos, precisamente insetos na fase larval de espécies da ordem Lepidoptera. Isso é muito interessante, porque essas larvas, elas atacam bastante a plantação de milho. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o processo agrícola do Brasil. O Brasil é um grande país agrícola e vamos falar um pouco aqui sobre a plantação de milho. Um dos fatores que mais afeta a safra, o potencial, a colheita, são essas espécies aqui que eu vou te colocar. Por exemplo, a lagarta do cartucho, dá uma olhadinha na foto dela aqui, ó. E também a lagarta da espiga. Essas espécies, essas fases larvais de insetos da ordem Lepidoptera, elas costumam destruir grandes hectares de plantações do milho, fazendo com que a colheita, ou então parte dessa colheita, seja comprometida. E isso afeta bastante a produtividade agrícola de um país que tem uma das maiores produtividades agrícolas do planeta. E aí vamos dar uma olhada no que essa proteína CRY faz. Essa proteína cristal, ou CRY, quando ela se liga com
a região, os receptores, precisamente, os receptores da região intestinal desses insetos aqui, isso produzem toxinas que, reagindo com as proteínas da mucosa dessa região intestinal, essas toxinas aqui incham e estouram, levando esses insetos aqui, ó, à morte desses insetos, à morte dos insetos. Veja que coisa curiosa. Aí eu sei que está na sua cabeça, mas Carlinhos, pelo amor de Deus, e o que é que faz essas proteínas, por exemplo, que serão expressas pelo milho, não afetarem um ser humano ou outras espécies de animais? Na verdade, essas proteínas são extremamente específicas com os receptores proteicos